Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelada Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando sobre o nosso tema da conversão, onde nós estamos falando sobre a vida de Manassés e nós falamos no episódio anterior sobre as consequências dos pecados de Manassés. Como as consequências amargas vieram sobre a vida dele, sobre a vida daquele povo que se recusou a obedecer e a servir ao Senhor. Mas hoje nós vamos falar sobre o arrependimento dele. Nós vamos falar sobre a conversão que ele teve. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33, a partir do versículo 12, que diz assim: Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da Porta do Peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Então a gente pode perceber aqui que Manassés ele teve sim uma história de desobediência contra Deus, né, de pecado. Ele foi um homem que realmente foi um dos piores reis de Israel, mas depois ele se converteu. Ele realmente teve um encontro com Deus, quando ele estava ali provando das consequências amargas daquilo que ele tinha feito. Ele realmente conheceu ao Senhor, ele orou ao Senhor e o Senhor atendeu ele. Nós podemos perceber logo no começo desses versículos que foram lidos a tristeza da vida longe de Cristo. A vida longe de Cristo traz destruição e angústia para a alma humana, como vemos na história do filho pródigo e na história de Manassés. Nós podemos perceber aqui que Manassés ele não ficou bem depois que ele abandonou o Senhor. Ele não continuou vivendo aquela vida no palácio dele, cheio de dinheiro e de paz. Não, ele teve as consequências. E a gente pode perceber aqui que Manassés também, ele teve um coração humilde para se voltar ao Senhor. Sabe, por mais que ele tinha sido duro de coração no começo, depois ele realmente se converteu a Deus. Ele não quis continuar vivendo aquela vida de perdição. Então a gente pode perceber aqui, logo naquele versículo que diz assim: Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Então a gente pode perceber que ele se humilhou, ele teve aquela contrição, aquela súplica ao Senhor. Ele não apenas fingiu que estava arrependido, mas ele realmente estava. Ele foi um homem que realmente se arrependeu e buscou o favor do Senhor, buscou a graça de Deus, buscou o perdão divino. Então a gente pode aprender na história dele sobre o perdão, sobre a súplica, sobre o arrependimento, sobre a humilhação que nós precisamos ter aos pés do Senhor. Podemos perceber também a conversão, que essa súplica e humilhação, né? Ele realmente se converteu, ele teve um encontro com Deus. A conversão só vem através da ministração do Espírito Santo e é seguida de súplica e humilhação. O pecador só tem esperança mediante o sacrifício de Cristo, com o arrependimento do pecador, né, do indivíduo. Então, nós sabemos que nós só vamos para o céu não é porque nós somos bons o suficiente, mas é porque o Senhor Jesus comprou a nossa salvação. O Senhor Jesus nos deu acesso ao Pai. E nós sabemos aqui na história mesmo de Manassés que mesmo antes do sacrifício de Cristo, ele se humilhou, ele se arrependeu de ter feito tudo aquilo, porque ele tinha feito coisas absurdas, né? Como a gente viu no vídeo passado, que ele tinha sacrificado seus filhos para os ídolos. Ele tratava com necromantes, com feiticeiros, ele colocou imagens de escultura na casa do Senhor, no templo do Senhor. Então ele fez coisas que, olha, não eram brincadeira, mas ele realmente se humilhou, ele se arrependeu perante o Senhor. Nós também podemos perceber a oração, que é um meio de comunicação com o céu. Quando o versículo 13 diz assim: Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus.
Então Manassés ele orou ao Senhor e nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos ter uma vida de oração, de súplica, ter uma vida de entrega ao Senhor. O indivíduo que não ora e não tem comunicação com o céu e relacionamento com Deus, ele não pertence a Deus. A oração é mediada pelo Espírito Santo e pelo nome de Jesus. A oração é a nossa conversa, é o meio pelo qual falamos com Deus. É o meio pelo qual Deus escolheu para ter esse relacionamento para conosco. Então nós precisamos ter as nossas orações centralizadas em Deus, ter as nossas orações entregues a Ele todos os dias. Não é coisa de uma vez por semana, mas é um relacionamento, é todos os dias. E nós precisamos também valorizar essa oração. Sabe, muitas vezes a oração, a gente quase não vê mais se falar sobre esse tema hoje. Mas nós precisamos voltar a falar sobre isso, nós precisamos principalmente voltar a praticar a oração, porque a gente percebe aqui que esse homem ele não tinha uma vida com Deus no começo, mas já nesse ponto das consequências ele se arrependeu e ele começou a orar ao Senhor. Então nós precisamos orar, nós precisamos render graças ao Senhor, agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito, colocar o nosso coração perante Ele, a nossa vida, apresentar a Ele tudo aquilo que nos preocupa, apresentar a Ele tudo aquilo que nos traz pesar e até aquilo que nos alegra, nós precisamos apresentar perante Ele. Outra coisa também que nós podemos perceber nesses versículos é a misericórdia de Deus. Como Deus é um Deus misericordioso. Deus tirou Manassés daquela situação, daquelas consequências de pecado. Deus viu o coração de Manassés, porque Deus sonda o coração, Ele sabe a intenção, Ele sabe o que se passa aqui dentro. Então nós podemos perceber que Manassés, ele foi um homem que teve a graça de Deus na sua vida. Manassés, ele foi um homem que realmente buscou a Deus naquele momento de adversidade. Ele foi um homem que se arrependeu. Ele foi um homem que teve a misericórdia de Deus derramada sobre ele. Deus teve misericórdia de Manassés e tem misericórdia de nós até os dias de hoje. Deus tem a misericórdia em seu caráter, Ele é um Deus misericordioso. Então nós precisamos pedir perdão para Deus de tudo aquilo que a gente pecou, de tudo aquilo que a gente fez, e foi algo contra Ele, foi algo contra os mandamentos dEle. E nós precisamos verdadeiramente se arrepender disso, pedir perdão e Ele virá nos perdoar. Nós precisamos também manter a nossa vida fixa nele, sabe? Desfrutar dessa misericórdia não de forma sobre pecar e pedir perdão, só pecar e pedir perdão de propósito, sabe? Mas realmente nós precisamos desfrutar dessa misericórdia no sentido de crer nela, crer que o Senhor é um Deus misericordioso e levar essa misericórdia sobre a vida de outras pessoas. Pregar isso, viver isso, dar algum testemunho. Então nós precisamos sim viver as palavras do Senhor, sabe? Outra coisa que nós podemos perceber é o reconhecimento sobre quem Deus é. Devemos reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas, não apenas no momento de conversão, mas também em todos os momentos da vida. Então nós precisamos reconhecer o caráter de Deus, quem Deus é, a natureza de Deus, estudar sobre isso, procurar na Bíblia, quando fala, sobre quem Deus é, sobre a natureza dele, estudar, ter essa curiosidade, ter esse desejo de saber como que Deus se porta, como que Deus age, como que Deus faz, sabe? Como que Deus é um Deus tão bom, tão misericordioso, como nós podemos aprender mais com Ele, se aprofundar mais nele. Então nós precisamos ter isso dentro de nós, ter esse reconhecimento, reconhecer, ser gratos a Deus. Porque pra gente muitas vezes pode parecer que, ai, olha que coisa boa, como se isso não fosse de graça, mas não foi. Pro céu custou. Pra gente ter algumas coisas, pro céu custou. Pro céu não é nada de graça, né? O céu deu o Senhor Jesus, Deus deu o Senhor Jesus para morrer por nós. E isso não foi assim, de graça. Pra gente não tem preço, né? É de graça. Mas a salvação para ele custou muito caro. Então nós precisamos valorizar isso, valorizar aquilo que Deus já fez por nós e faz até hoje. Outra coisa que nós podemos também aprender é a mudança de vida, de comportamento, que está no versículo 14, quando diz assim: depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Jon, no vale e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Então ele realmente se converteu, aquele rei. Aquele Manassés, ele teve sim uma vida pecaminosa, mas ele escolheu depois se arrepender e buscar verdadeiramente o Senhor. Manassés não apenas disse que tinha se convertido, ele mudou as suas atitudes, ele demonstrou em obras aquilo que já tinha sido transformado dentro de si mesmo. Manassés, ele viveu essa conversão, ele foi diferente.
Se a gente tivesse lá naquele reinado, a gente ia ver a diferença da vida dele. Aquelas pessoas perceberam isso. Ele deu um bom testemunho de conversão. Ele, como eu falei, não apenas disse, olha, eu me converti ao Senhor, eu me arrependi, mas ele realmente começou a viver isso na vida dele. Nós precisamos também, quando nós nos convertemos, quando uma pessoa verdadeiramente se converte, ela tem uma mudança na sua vida. Ela tem uma mudança nos seus hábitos, ela tem uma mudança naquilo que ela pensa, ela tem uma mudança nas suas práticas. Essa história de conversão, você se converte, mas continua fazendo as coisas que você fazia no mundo, continua praticando as mesmas coisas, continua vivendo as mesmas coisas, isso não é conversão, isso é uma mentira. Isso não é conversão, isso é uma balela. Conversão realmente é quando você vira, quando você muda o rumo da sua vida. É porque é Deus que está tratando, não é porque a gente é muito bom, mas é porque Ele está no controle de todas as coisas. Outra coisa que nós podemos ver também, enxergar na história de Manassés é a vigilância. Como Manassés demonstrou em obras aquilo que ele mesmo estava tendo na sua vida. E isso fica muito claro quando o versículo diz: depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés, ele levantou os muros da cidade. Isso significa vigilância, quando ele põe guardas na cidade. Antes, com certeza, não era assim. Então, Manassés, ele entendeu o que muitos de nós não estão entendendo, que é a vigilância, que a vigilância é algo essencial para a vida cristã. A vigilância deve ser algo exercido constantemente na vida de cada cristão, de cada pessoa que resolveu seguir a Deus. A vigilância, ela é aquilo que vai, muitas vezes, nos poupar de viver muitas coisas, de ter muitos pecados cometidos. A vigilância é algo dado por Deus para nós. O Espírito Santo nos ensina a ser vigilantes. Nós precisamos aprender com Deus como deve ser exercida essa vigilância, como essa vigilância deve se manifestar em obras, como essa vigilância é essencial para nossas vidas. Então, a vigilância aqui, no caso de Manassés, foi esses muros, os guardas, mas na nossa vida hoje, é a gente se poupar de ver certas coisas, é a gente se poupar de estar em certos lugares. Muitas vezes a pessoa pensa, eu não estou não praticando aquilo que meu amigo fala, mas ele é tão meu amigo, ele está aqui comigo, só que isso começa a entrar no coração. Aquilo que pode parecer no começo estranho, depois vai se acostumando até a hora que a pessoa já está praticando aquelas mesmas obras. Então a gente não pode ter essa comunhão. A Bíblia mesmo fala que comunhão há a luz com as trevas entre Cristo e Belial. Nós não podemos ter essa comunhão, nem tem como. Se nós estamos cheios de Deus, nós não estamos cheios do maligno, nós não estamos cheios das coisas do mundo. Então a nossa vida é diferente, as nossas práticas são diferentes, a nossa mente é diferente, o nosso sentimento é diferente. Tudo aquilo que está dentro de nós é diferente de uma pessoa do mundo. Então nós precisamos mesmo ter a nossa vida, sim, sobre o fundamento de Cristo, sabe? Sobre o firme fundamento que é o Senhor Jesus. E não andarmos de acordo com esse mundo, mas sermos vigilantes e prudentes em todo momento. Outra coisa que nós podemos perceber é restaurando e tirando a profanação de dentro da casa do Senhor. Quando o versículo diz: tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Nós podemos perceber aqui que Manassés, ele lançou fora tudo aquilo que era contra Deus. Manassés, ele lançou fora tudo aquilo que antes ele tinha feito, mas desagradava a Deus. E, pasme, estava dentro da casa do Senhor. Precisamos restaurar o nosso relacionamento com Deus e para isso precisamos tirar de dentro de nós tudo aquilo que desagrada a Ele, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que vai contra Ele, tudo aquilo que a gente sabe que é errado e nós temos muitas vezes praticado. Então nós precisamos tirar de dentro de nós, tirar tudo aquilo que desagrada a Ele. Tire tudo aquilo que é profano e que desagrada a Deus de dentro de si. Precisamos realmente ter uma vida separada, uma vida cristã, uma vida que nós não vamos continuar vivendo os parâmetros do mundo, mas nós vamos ter uma genuína conversão. É isso que Deus nos chama. Se a gente for ver, até as conversões aqui da Bíblia são assim, como aqui no caso de Manassés, que ele mudou completamente o estado de vida dele, o meio de vida dele. Ele não era mais um homem que vivia na carne, um homem idólatra, um homem que fazia guerra contra Deus, mas ele era um homem que estava limpando a casa do Senhor dos ídolos, que ele mesmo anteriormente tinha colocado. Então, limpe do seu coração tudo aquilo que não pertence ao Senhor, porque hoje não é mais o templo físico, mas é o nosso coração que é a casa de Deus. Então, limpe de dentro de si tudo aquilo que não pertence ao Senhor, limpe de dentro de si tudo aquilo que faz guerra contra o Senhor, arranque de dentro de si tudo aquilo que não pertence a Ele. Outra coisa que nós podemos perceber é restaurando o relacionamento com Deus, quando o versículo diz assim:
Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Então nós podemos perceber aqui que ele restaurou o relacionamento com Deus. Ele teve uma visão totalmente diferente. Antes ele colocava ídolos na casa do Senhor. Depois ele lançou todos aqueles ídolos fora e restaurou o relacionamento com Deus. Precisamos restaurar o altar do Senhor, o relacionamento com Deus, que muitas vezes está em ruínas. Tape todas as brechas de pecado e de omissão na sua vida e seja sempre vigilante. Tenha discernimento, ande em espírito. A Bíblia fala que se nós andarmos em espírito, jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Então ande em espírito, seja diferente, não ande de acordo com o mundo, não ande de acordo com a forma do mundo pensar, mas seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Restaure esse relacionamento com Deus, viva de forma que agrade o coração de Deus. Nós podemos perceber aqui que Manassés ele começou a sacrificar ao Senhor. Antes ele sacrificava até os filhos aos ídolos, mas ele começou a se converter e ele teve todo o cuidado de sacrificar ofertas pacíficas, ofertas de ações de graças ao Senhor. Ele reconheceu que Deus era Deus na vida dele e não uma fábula. Ele reconheceu que Deus era para ser buscado, adorado, que Deus é digno de toda a honra, de todo o respeito, de todo o temor e não andou de forma pecaminosa como ele andava anteriormente. Podemos perceber também a nação se converte. Podemos perceber que até a nação de Manassés, que Manassés governava, foi convertida ao testemunho do Senhor Jesus. Teve ali essa conversão, teve essa mudança de atitude. E a gente vê isso no versículo 17, quando diz assim: Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Podemos perceber aqui que o povo, que anteriormente era um povo idólatra, que Manassés tinha feito cair o povo também junto com ele na idolatria, ele foi um povo convertido ao Senhor. Ele foi um povo que não andava mais de forma que o Senhor não se agradasse, mas ele foi um povo que verdadeiramente se converteu. Até a nação de Israel, que estava desviada dos caminhos do Senhor, se converteu e passou a sacrificar ao Senhor e a servir o Senhor com interesse de coração. Eles deveriam entregar os sacrifícios apenas aos sacerdotes no templo, mas pelo menos eles sacrificavam apenas ao Senhor. Então tem isso também. O que era para acontecer? Aquele povo era para eles entregarem os sacrifícios, os animais aos sacerdotes, os sacerdotes sacrificavam. Mas aquele povo começou a eles mesmos sacrificarem, mas apenas ao Senhor, não era para ídolos. Mas nós precisamos servir ao Senhor de forma certa, de forma que agrada ao Senhor, Quando a gente se converte, sim, a gente abandona as coisas do mundo, a gente abandona as coisas do pecado e começa a viver para Deus. Mas nós precisamos servir a Deus da forma que agrada a Ele. E nós precisamos consultar a Ele, perguntar para Deus, será que eu tenho vivido de forma que agrada a Ele? Será que essa forma que eu tenho vivido genuinamente agrada a Ele? Esse jeito que eu tenho vivido? Então nós precisamos perguntar, consultar o Senhor e ver aquilo que Ele quer de nós. Nós precisamos ser sensíveis ao agir do Espírito Santo e sermos pessoas totalmente conduzidas por Ele. E essa mensagem eu quero deixar com vocês hoje. Mesmo Manassés, que era um rei que foi um dos piores reis da história, quando ele era pecaminoso, ele foi um rei convertido ao Senhor e passou a sacrificar somente para Ele. Passou a servir ao Senhor com todo o seu coração. Que nós venhamos realmente viver a genuína conversão, que é isso, que é a mudança de atitude. Não dá pra gente enganar nós mesmos, falando que nós estamos servindo a Deus, quando na verdade não estamos. Que nós possamos verdadeiramente servir ao Senhor e servir a Ele com total integridade de coração, de alma, de mente. E que vocês fiquem com Deus e que pratiquem essa conversão também todos os dias. Tchau!